Meu nome é Natália Salazar E eu sou Renata Schmidt. e esse é o Patremada Criminal em outubro. Uh, Uh! Spooky Halloween! Estamos aqui mais um dia na jornada. Não sei onde que eu tô indo com isso. Eu achei que você fosse falar sobre o olhar sanguinário do vigia. Nossa, estamos aqui mais um Mais um dia dia. sob o olhar da Augusta. Gente, a Nath ficou catatônica depois da parte 1 do caso do Ed Gein. Tem muito sono, muita revolta, muito medo da Augusta. Muito medo da Augusta. Mas que eu tô louca pra ouvir a parte 2. Vamos que vamos, gente. Antes de eu começar a parte 2, um recado super rápido. Ainda dá tempo de você mandar a sua história pro Halloween do Pátria. Se você olhar no nosso Instagram, né, vai ter um link lá nos nossos links do Halloween, escrito lá. É só você clicar, manda a sua história, totalmente anônima. A gente tá lendo e fazendo videozinhos durante todo o mês de outubro. Conta a sua história sobrenatural pra gente. Lembrando que é uma história anônima, então você pode mandar absolutamente o pior que você já soube, do que você já. Eita. Eu tô, Eita! eu tô falhando. Eu também não tem problema. Gente, é sexta-feira, a gente tá gravando na sexta, então as duas já mais pra lá que pra cá. Tá. Mas lembrando que é completamente anônimo, então você pode contar o pior que já te aconteceu e ninguém vai ficar sabendo quem você é. A Sim, gente vai ler sua história, desejar boa sorte e é isso. é isso. E vamos que vamos. E vamos que vamos, gente. Essa é a segunda parte da história do Ed Gein, então se você acabou de chegar e tá meio perdido, a gente recomenda que você volte um episódio para entender a história completa. Sim. Se você já ouviu Ai, já tô me embananando. Se você já ouviu a parte 1, mas meio que esqueceu e não quer ouvir o inferno que foi a vida desse homem de novo, não tem problema. Eu vou fazer um breve resumo da parte 1 e vale lembrar que as fontes que eu usei para fazer esse roteiro são as mesmas que estão no episódio anterior. Ótimo. Vamos lá, resumindo, né? O que vocês perderam de semana passada? Só coisa ruim, gente. Só coisa ruim, foi só tragédia. Não foi nada de bom. A vida de Edward Theodore Gein foi marcada por abusos, isolamento e fanatismo religioso desde a infância. Ele nasceu em 1906 no Wisconsin, em um lar dominado pela mãe, Augusta, uma mulher extremamente religiosa, extremamente controladora, que via o mundo como um lugar corrompido pelo pecado, especialmente pela sexualidade feminina, que era uma coisa que ela detestava. Já o George, o pai do Ed Gein, era um alcoolista, considerado também extremamente passivo, extremamente tímido, era uma passividade e uma timidez considerados meio que patológicos, né? Muito embora ele nunca tenha tido um diagnóstico, mas era uma timidez absurda. Hum. E ele era constantemente humilhado e usado pela Augusta, a mãe, como exemplo de degeneração moral que deveria ser evitado, né? Então não sejam como seu pai. O Ed e seu irmão Henry foram criados em um ambiente de rígido isolamento, sem contato com vizinhos, sem contato com colegas, e submetidos a leituras bíblicas diárias e sermões em que Augusta reforçava que todos, exceto ela, eram pecadores destinados ao inferno. Enquanto Henry tinha uma postura mais combativa e contestava Augusta, o Ed idolatrava essa mulher, tornando-se seu filho favorito e internalizando as ideias distorcidas da mãe. O George, o pai, né, morre em 1940. O Henry morre em 1944. Fala-se muito que o Henry pode ter sido a primeira vítima do Ed Gein, mas isso nunca foi confirmado. Ele nunca viria a ser julgado por esse crime, né? Uhum. Então, depois dessas duas mortes, fica sozinho o Ed com Augusta, mas pouco tempo depois, Augusta também se vai em 1945, depois de ter uma série de AVCs aí no decorrer de um ano. A morte dela deixou Ed devastado, a ponto dele manter os cômodos que eram usados por ela como um santuário, vivendo de forma reclusa na cozinha da casa. Sem muito rumo, ele começou a buscar consolo em leituras sobre crimes, sobre anatomia, principalmente anatomia feminina, e sobre torturas e culturas que praticavam decapitação. Foi ficando cada vez mais gore a leitura dele.
enquanto, paralelamente, ele cultivava uma imagem frágil e inofensiva diante da comunidade em que ele morava, né? Então a gente tem aí uma situação meio o médico e o monstro, né? Ele tem para a sociedade um lado, ele era considerado um cara extremamente frágil, extremamente delicado, extremamente inofensivo é uma palavra muito usada para descrevê-lo, mas em segredo ele cultivava algumas práticas macabras. A mais macabra dessas práticas era o hábito que ele desenvolveu de roubar cadáveres de 3 cemitérios próximos com a ajuda de um coveiro chamado Gus. Eles, então, roubavam esses túmulos. O Gus acreditava que o Ed queria esses corpos para fazer, entre aspas, estudos anatômicos, mas, na verdade, ele levava esses cadáveres. A maioria, se não todos os cadáveres eram femininos, tá? A gente não tem registro dele pegando corpos masculinos. Mas, basicamente, ele levava esses cadáveres femininos para a fazenda dele, onde ele mutilava, conservava e transformava partes desses corpos em objetos de uso e decoração. A impressão que dá, e a gente nunca vai poder saber com certeza, né, mas parece que ele buscava nesses atos de roubar os corpos, de tentar... Basicamente, o que a gente percebe que ele queria fazer, ele costurava macacões, né, alguns ternos que ele queria usar como se ele quisesse se tornar a mãe dele. Então a gente acredita que esses atos eram uma forma dele lidar com o luto e, ao mesmo tempo, tentar se aproximar de uma figura materna que ele considerava ideal. Pro Ed, esses anos em que... Ele passou anos fazendo isso, tá, gente? Foi de 47 a 54. E esses anos de práticas macabras representaram uma espécie de felicidade doméstica. Foram os anos mais felizes da vida dele. Então a gente tem aí uma vida completamente fora do normal, né? Fora do que a gente está acostumado. A gente tem uma pessoa com uma identidade distorcida, uma pessoa que tem uma vida muito solitária, marcada pelo trauma e pela obsessão em replicar e preservar a presença e o legado da Augusta, da mãe, né? A gente viu tudo isso na parte 1. E uma curiosidade muito grande sobre o corpo feminino. Porque Sim, ele nunca uma curiosidade teve... mórbida. Uma curiosidade mórbida do corpo feminino com o qual ele nunca teve contato, porque para a mãe dele, todas as mulheres eram tentadoras, todas as mulheres eram pecadoras, e ele não devia se aproximar de nenhuma delas, a menos que elas estivessem mortas, porque quando você morria, você era livre de pecado. Sim, exato. Augusta usava muito, inclusive, a frase mulher boa é mulher morta, mas quando quando a Augusta era viva, ela usava essa frase para querer dizer que a mulher morta não podia tentar homens. O Ed interpretou essa sentença de um jeito um pouco diferente. Ele acreditava que, mesmo morta, Augusta ainda o estava vendo. Então, na cabeça dele, quando ele cavava mulheres mortas, Augusta não poderia ficar brava com ele, porque mulher boa era mulher morta, então as mulheres mortas seriam incapazes de tentá-lo, na visão dele. Sim. Então, meio que ele fez um acordo com ele mesmo para conseguir uma aproximação do sexo feminino, que era o que ele acha que a mãe dele consideraria aceitável. O que não é incomum em serial killers, né? Não é comum em pessoas que matam. Você faz um acordo, tipo, opa, fiz a minha primeira vítima, agora eu posso fazer as outras. Eles racionalizam muito a prática deles, o que eles estão fazendo, por que eles fazem o que eles fazem. E normalmente não faz sentido pro resto da sociedade. Sim. O Ted Bundy, no fim da vida, quando ele já estava preso, ele falava, para quem quisesse ouvir, que ele cometeu todos aqueles crimes por causa da pornografia. Então, eles racionalizam... A culpa era da pornografia. Eles racionalizam o que eles fazem para se dar permissão mesmo a continuar fazendo. Sim. E, gente, como a gente falou, a gente termina a parte 1 dizendo que ele estava nos melhores anos da vida dele. Esse período de tempo que ele passou montando os macacões de corpos dele, vestindo e dançando pela casa e tal, são o que ele considera os anos de ouro da vida dele, que foram os anos em que ele fez o que ele quis e ele não teve o saco dele enchido, basicamente. Era o processo criativo. Sim.
Os problemas começaram na vida do Ed Gein, nos olhos dele, né? Porque a gente ouve a parte 1 da história, a gente sabe que tá tudo muito errado, mas Começou pra ele antes tá dele tudo bem. nascer, mas beleza. Não, é uma tragédia só a vida dele, é desesperador. É. Mas na visão dele, os problemas começam quando a família do Gus decidiu interná-lo em um lar para idosos, porque o Gus já tinha certa idade, estava apresentando sinais de senilidade e não estava mais apto para trabalhar como coveiro. É claramente, né? Porque ele estava ajudando o Ed Gein a cavar as covas que ele tinha. Então, obviamente, ele já não era mais apto para trabalhar como coveiro. Eu acho até que... Eu tava pensando nisso quando eu escrevi esse roteiro. Eu fico pensando se realmente... Porque a gente tava conversando sobre isso na parte 1, né? Que, tipo, a gente não sabe o que é pior. A pessoa que faz a proposta pro coveiro ou o coveiro que aceita, né? Mas eu fico pensando se ele não aceitou porque ele já não tava muito Ele bem, já assim. tava indo... Ele já estava indo ladeira abaixo, ele já estava nos piores anos da vida dele. Então. Tanto que até onde eu sei, a menção a esse Gus é feita no livro dos arquivos da Ilana Kazoy, né, em que ela descreve o caso, então é uma fonte super confiável, eu sei que essa figura existiu, mas ele não é tão mencionado nos autos do processo, porque eu acho que a promotoria nem quis ir muito atrás dele, porque assim... Era uma pessoa em decadência mental. E na cabeça, aparentemente, na cabeça do Gus, o Ed estava fazendo experimentos anatômicos mesmo, estava estudando, sei lá, enfim. Eu sei que com a partida do Gus, o Ed perdeu seu único amigo e o seu contato na obtenção de corpos frescos, né? Sim. Além disso, o Ed tinha preferência por um tipo muito específico de cadáver, que eram cadáveres de mulheres idosas, de preferência fisicamente parecidas com a sua mãe. Grandalhonas. E conforme o vício de Ed Gein por corpos femininos foi se intensificando, a frequência com que esse tipo de corpo aparecia nos cemitérios deixou de ser suficiente para satisfazer o apetite dele. Porque, né, gente, não era sempre que uma pessoa com esse perfil morria. Sim. Ainda mais naquela região que é mais remota e tal, né? Até que, quase que sem perceber, o Ed pensou na Mary Hogan. A Mary era dona da taverna local, era divorciada, tinha 54 anos e era bastante parecida com a Augusta. As duas poderiam passar por irmãs. Pois é. Gente, se você é nosso apoiador, a gente manda as imagens de apoio e vocês vão ver a foto da Mary Hogan e a foto da Augusta. Não é tipo, meu Deus, são idênticas, mas elas passariam por irmãs. Sim. Elas eram parecidas o suficiente. E em 8 de dezembro de 1954, o Ed entrou na taverna Hogan, o que era bastante raro, porque ele praticamente nunca bebia álcool, e ele esperou que o estabelecimento ficasse vazio. Quando isso aconteceu, ele esperou que a Mary se virasse de costas para o balcão e rapidamente atirou na cabeça dela com a arma de calibre 32 que ele trouxera escondido em suas roupas. Os movimentos dele foram absurdamente rápidos e ninguém viu nem percebeu nada. Nossa, gente. Rapidamente, ele colocou o corpo em sua caminhonete e foi embora. E aí aqui eu separei um trecho do livro da Ilana Kazoy que eu citei, que eu usei como fonte, em que ela descreve esse momento. Porque, gente, Ilana... Diva. É maravilhosa. É um momento muito marcante, assim. Eu imagino que eu não conseguiria narrar isso bem como ela. Ao pegá-la nos braços, pude ainda sentir o sangue correndo pelas veias com pouca intensidade, o calor que ainda emanava do corpo quase sem vida. Ao recortá-la, já em casa, não cansava de admirar as cores que ainda desenhavam seu rosto. Como era parecida com a mãe. Fechou os olhos e abraçou-a, quase sentindo o perfume de Augusta espalhando-se pelo ar. Recortou as partes que precisaria para sua vestimenta e com delicadeza as guardou. Aquele seria seu traje especial. Naquela noite, o Ed jantou as entranhas da Mary e usou partes de sua pele, as que ele não ia usar no terno, na vestimenta especial dele, né, para reformar os assentos de algumas das cadeiras da casa. Alguns de seus ossos também foram limpos e aproveitados para a confecção de móveis. O famoso DIY. O desaparecimento da Mary foi notado poucas horas mais tarde por um cliente que entrou na taverna vazia e encontrou uma poça de sangue no chão e um cartucho de uma arma calibre 32.
O sangue deixava um rastro que se estendia até a porta dos fundos para o estacionamento e parava próximo a algumas marcas de pneu no chão, provavelmente de uma caminhonete. Ao analisar a cena, a polícia inferiu que a Mary Hogan recebeu um tiro e foi arrastada para fora dali, mas em momento algum houve qualquer suspeita em relação ao Ed, que até então parecia total e completamente inofensivo. Gente, o desaparecimento da Mary, seguiu sem solução por quase 3 anos. Caraca, demorou tanto? Eu não lembrava que tinha Demorou, demorado porque tanto. ninguém desconfiava dele. É claro, né? E aí, em 16 de novembro de 1957, um sábado, foi a vez da Bernice Worden, de 59 anos, desaparecer misteriosamente. A primeira pessoa a perceber a ausência da Bernice foi o filho dela, o Frank Worden, que era xerife substituto da cidade. O Frank passou na frente da loja de ferragens da família, em que a Bernice trabalhava, e não viu a mãe no balcão da loja. Ele achou estranho, porque naquele horário ela deveria estar trabalhando, deveria estar atrás do balcão. Quando ele entrou para averiguar, então, ele viu que a caixa registradora tinha sido levada e que tinham manchas de sangue no chão da loja. Nisso, ele já foi para o balcão para examinar as notas fiscais, para ver as vendas, né? Que já é uma coisa que eu nem ia ter pensado, é que ele é policial, eu não ia ter essa sacada, eu ia ficar desesperada. Sim. Mas, enquanto ele estava analisando as notas fiscais, ele descobriu que a última venda do dia tinha sido um galão de antifreeze para o Ed Gein. E no que ele leu o nome, ele conta que ele já sentiu um certo desconforto. Claro, porque é o estranho da cidade. E porque o Ed estava rondando a loja nos últimos meses. É. E nas últimas vezes em que o Ed e o policial se encontraram, o Ed tentou puxar assunto e o Frank disse que ele ficou extremamente desconfortável porque o Ed puxava assunto que nem uma criança que quer alguma coisa e não sabe como pedir. Sim. Que hora sua mãe sai da loja? Tipo umas coisas assim, A pele da sua mãe é macia? Perguntando para um amigo. É tipo umas coisas assim, sabe? Porque era um jeito de puxar assunto que era tão transparente que ele queria alguma coisa que ele não devia querer, Sim. que mesmo sem ele ter pedido nada, o Frank ficou desconfortável. Já motivado por essa estranheza, né? O Frank foi perguntar nos estabelecimentos vizinhos se alguém tinha visto a mãe dele. E ele foi informado pelo dono de uma garagem que o último carro que ele viu saindo da loja da Bernice foi uma caminhonete Ford por volta das 9 da manhã. O Ed Gein também dirigia uma caminhonete Ford. O Frank Ward, então, voltou para a delegacia. Mais uma vez, aí, é por isso que ele é um policial e eu não. Eu acho que eu já ia ter corrido direto para casa do Ed Gein desesperada, mas ele voltou para a delegacia, relatou o que aconteceu para o xerife da cidade, o Arthur Schley, e os dois foram para a fazenda do Ed de maneira informal para fazer algumas perguntas. Ele foi corretíssimo. Chegando lá, eles foram surpreendidos pela degeneração do lugar. Eles dizem que a fazenda parecia morta. Claro, porque ele não fazia outra coisa além de costurar a pele dos outros. Ao invés de estar carpindo um terreno, o terreno dele, ao invés de estar carpindo o terreno, cuidando daquela casa, ele estava morando numa cozinha. Sim. E não fazia nada. Não. Ele não fazia nada, mas ele fazia os bicos quando ele precisava de dinheiro. Mas ele não fazia E o resto do tempo livre dele, ele costurava as paradas, né? Ele costurava as coisas. E o ápice da atividade dele era quando ele se vestia com o macacão e com a calcinha, com as vaginas e dançava. E fazia uns parkour. Sim. Bom, então eles bateram na porta, mas não tinha ninguém lá. E eles não poderiam entrar sem um mandado de busca, né? Como eu comentei, era uma cidade com 600 pessoas. Então, os policiais decidiram rodar pela cidade em busca ou do Ed ou da Bernice, quem aparecesse primeiro. E eles acabaram encontrando o Ed jantando numa quitanda da vizinhança. Na verdade, ele estava jantando com os proprietários. Ele foi visitá-los e acabou ficando para jantar. O xerife Schley se aproximou, bateu na porta, né, conversou com a galera da quitanda, pediu para falar com o Ed e pediu que o Ed acompanhasse ele até a viatura para responder algumas perguntas. Em resposta, ele conta que o Ed Gein pareceu se transformar na frente dele.
Ele foi de uma expressão extremamente dócil para uma expressão visivelmente irritada, Oi. que era uma coisa que o xerife nunca tinha visto nele antes. E com esse tom irritado, sabe, ele meio que incorporou uma Karen. Sei. Como Um tom você meio ousa indignado. me... Como você Isso, ousa me exatamente. questionar por algo que eu absolutamente fiz? Então, pior é que foi meio que isso mesmo, porque ele ficou irritado e respondeu que ele achava um absurdo alguém sequer pensar em culpá-lo pelo assassinato da Bernice Warden. E ele foi imediatamente preso porque ninguém tinha mencionado nem o desaparecimento da Bernice. Ele não falou nem do que se tratava, ele só pediu para fazer algumas perguntas. Então, assim... É de uma incompetência que Augusta estaria feliz, porque a profecia dela se concretizou. Ele virou incompetente. Puta que pariu, Ed. E aí, gente, não tinha nem o que falar, né? Você fala o quê? Tipo... Não, a confissão, você só assina a confissão e reza. E aí, tanto o Frank quanto o Arthur levaram o Ed de volta lá pra fazenda, onde eles fizeram uma busca. Bom, gente, fico alerta que o que eu vou descrever a seguir é um pouco forte, então prossiga por sua conta e risco. Com cautela, sempre. Gente, se tem uma coisa que eu não invejo, foram esses policiais nesse momento, sabe? Porque eles contam que quando eles entraram na casa, a primeira coisa que eles perceberam foi o cheiro agridoce de decomposição, cuja intensidade tornava o lugar praticamente irrespirável. Tinha lixo apodrecido e tranqueiras espalhadas por toda a cozinha, a ponto de ser... Sabe acumuladores? Sim. Era assim a casa, você não conseguia andar no chão sem pisar em entulho. Eles olharam por toda a casa, né? Não acharam muita sujeira, muito lixo, mas não acharam nenhuma evidência de que a Bernice tivesse estado lá nesse primeiro momento. Mas quando o xerife chega no celeiro, ele sente algo cutucar o ombro dele. E ele achou que era o Frank atrás dele, né? E aí ele se virou pra falar com o Frank e tomou o maior susto da vida dele, porque o que cutucou ele foi o corpo nu e decapitado da Bernice Warden, que balançava pendurado de ponta cabeça em um gancho de açougue, pendurado no teto. Sem os genitais e com um corte abrindo seu torso de cima pra baixo, tipo de cima a baixo. Não! Mais tarde, a cabeça e os intestinos da Bernice viriam a ser encontrados em uma caixa. O seu coração em um prato em cima da mesa da sala de jantar. E outros órgãos que não chegaram a ser identificados foram encontrados cozinhando em fogo lento no fogão. Yikes! Como se não bastasse, em uma sacola abandonada num canto da cozinha, os policiais encontraram a cabeça decomposta da Mary Hogan. Puta que pariu. Foi assim que eles conseguiram ligar o Ed Gein aos dois crimes. O Ed foi então levado para a delegacia para ser propriamente interrogado e sua casa foi periciada. Lá foram encontrados os seguintes itens. Vou até me ajeitar. Vamos lá. Fica também o alerta gatilho, gente. O barato é louco. Uma poltrona feita de pele humana. Genitália feminina preservada em uma caixa de sapatos, a gente sabia, né? A gente comentou. Um cinto feito de mamilos. Uma cabeça humana. A gente comentou também da Mary Hogan. 4 narizes. Um coração humano. Também da Mary. Um terno masculino feito inteiramente de pele humana. Uma mesa escorada com ossos de canela humana. 9 máscaras mortuárias feitas com faces de mulheres mortas que decoravam seu quarto. Pulseiras de pele humana. Uma bolsa feita de pele humana. 10 cabeças de mulheres cortadas acima das sobrancelhas. Meu Deus. Uma bainha para faca de pele humana. Um par de calças de pele humana. 4 cadeiras cuja palha foi substituída por pele entrelaçada.
Uma caixa de sapatos contendo 9 vaginas salgadas, sendo a de Augusta Guin pintada de cor prata. Vagina salgada? Salgada quando você põe sal pra conservar, que nem carne de sol. Ai, meu Deus. Então, eram 2 caixas de vaginas. Ah, Uma cabeça humana dependurada em um cabide. Uma camisa feminina feita de pele humana. Várias cabeças humanas encolhidas. São as cabeças que todo mundo falava, que era... uhum. 2 crânios enfeitando os pés da cama de Ed Gein. 2 lábios humanos dependurados em um barbante. Uma coroa de crânio transformada em prato de sopa. Uma geladeira com órgãos humanos. Cúpulas de abajures de pele humana. Cabeças recheadas com jornal e expostas como troféus. Sutiã feito com o torso de uma mulher. Avant-garde. Pois é. Gente. Mais tarde, seria revelado que a causa da morte da Bernice foi um tiro na cabeça com um rifle de calibre 22. Que pessoa doente. Calcula-se que havia os restos mortais de ao menos 15 corpos na fazenda do Ed Gein. Caralho. E, a princípio, ele se declarou inocente e permaneceu em silêncio. Amado, é a essa altura do campeonato, Pois é. você só segura na mão de Deus e vai. Então, Não eu tem acho que mais. ele pensou sobre isso. Acho que ele pensou sobre isso, porque 2 dias depois, ele acabou confessando os assassinatos da Mary Hogan e da Bernice Worden. E ele afirmou que ele cometeu outros assassinatos. Entretanto, ele alega que ele não lembra desses outros assassinatos. Ou seja, pode ser que ele... A gente já falou disso, ele é uma pessoa que é... Ele é praticamente uma criança. Uma criança endemoniada, mas uma criança. Assim, as coisas que ele faz parece que ele não raciocina como um adulto. Eu não sei, tá? E até uma coisa meio polêmica de falar, não dá pra saber, realmente. Mas eu imagino que se o Gus não tivesse sido internado, se ele ainda tivesse acesso aos corpos como ele tinha antes, talvez ele nunca tivesse chegado a matar pessoas. Porque o prazer dele não estava em matar as pessoas, tanto que você vê, ele tentava matar as pessoas quando elas estavam de costas, quando elas não, ele estavam não olhando era bem. um Ele queria process brincar com os killer. corpos. Ele não era um process killer. Ele era definitivamente o assassino que quer o resultado. Sim. Apenas. Sim. Tanto que eu imagino que ele alegue não. Eu não sei se eu acredito que ele não lembre direito dos assassinatos anteriores, não. Eu acho que é muito mais uma questão dele ter. Dele não se orgulhar de ter matado as pessoas e ficar tentando disfarçar. Sabe a criança que é pega fazendo uma coisa errada? Sim. Não lembro, não sei. E nega. Mas é difícil acreditar até, porque a gente não sabe dos outros assassinatos, né? E ele é uma criança completamente doente. Não dá pra saber. Eu fico pensando, porque será que quando ele tava na sorveteria e ele apontava para as notícias de jornal e falava que ele que tinha cometido aqueles crimes era verdade? Então. Mas é que tá. Não se sabe porque nunca foi conectado a ele. Então, como é que a gente vai saber? E é uma criança doente, a gente sabe que tem assassino que, quando é pego, começa a falar: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conheci o Napoleão. E daí você fala: beleza, falou então. E, então, como eu falei, né? Ele falou que ele cometeu outros assassinatos dos quais ele não lembra. E ele também admitiu ter violado pelo menos 40 sepulturas de mulheres com idades próximas de sua mãe. E que ele disse que ele o fazia porque ele gostava de tirar suas peles, tratá-las e vesti-las. Ele também confessou comer os órgãos e vísceras retirados desses corpos. E, em momento algum, ele demonstrou remorso pelos crimes. Pelo contrário, ele confessou tudo isso sorrindo, como se a situação toda fosse de alguma forma engraçada. Nossa Senhora. O que eu imagino que deve ser, assim, extremamente revoltante, principalmente se a gente levar em conta que um dos homens que prendeu ele era o filho de uma das vítimas, né? Sim. É um negócio, assim... A polícia enviou equipes aos cemitérios descritos pelo Guin.
Porque, a princípio, acharam que ele tava mentindo, que ele realmente tinha matado pessoas e que ele só falou que era de cemitério pra ser um pouco menos pior. Sim, pra tentar se Só safar. que só que a polícia confirmou que diversos túmulos haviam de fato sido violados nos 3 cemitérios que ele citou. Em alguns casos, os caixões que ele comentou estavam vazios, e em outros, os corpos tinham tido algumas partes decepadas. O que é esquisito, né? Aparentemente ele não conseguia. Não dá pra gente saber, né? Mas imagina-se que ele tenha tentado algumas vezes roubar os túmulos sem o Gus e não tenha conseguido. Sim. Ou porque algumas partes já estavam mais decompostas do que outras. E ele não gostava de partes muito decompostas por causa do cheiro. Sim. Ugh. Ainda assim, acredita-se que ele tenha sido autor de pelo menos outros 5 assassinatos. A gente vai falar um pouquinho desses crimes, tá? Um desses 5 é o do irmão dele, sobre o qual a gente já falou na parte 1 desse caso, né? Então, se você não lembra ou não viu, tipo, de repente volta lá depois pra ver. É o caso do irmão dele, é só aquilo de informação que a gente tem. Não tem nenhuma evidência, além daquelas que a gente fala na parte 1, que implique o Ed, né? Mas realmente foi uma situação estranha. Além desse caso, a gente tem o da Georgia Veckler, de 8 anos, que desapareceu no caminho da escola para casa em 1º de maio de 47. A única pista encontrada pela polícia na época foram marcas de pneus de um carro Ford. Ai. E, gente, essa é a única conexão que tem do caso, tá? Ele nunca chegou a ser responsabilizado por nenhum desses casos que eu vou trazer aqui. 4 anos depois, em 52, 2 homens chamados Victor Travis e Ray Burgess fizeram uma parada para alguns drinks em Plainfield antes de partirem para uma viagem de caça. Eles saíram do bar visivelmente alterados e desapareceram. E seguem desaparecidos. Eles só sumiram no mundo. 2 anos depois, em 1954, foi a vez da Evelyn Hartley, de 15 anos, que desapareceu em Lacrosse enquanto fazia um trabalho de babá na casa de vizinhos. O pai dela telefonou para a casa em que ela estava trabalhando, ela não atendeu, então ele decidiu checar se estava tudo bem. E quando ele chegou, ele viu que todas as portas da casa pareciam estar trancadas, menos a porta do porão, onde tinham marcas de sangue. Ele chamou a polícia entrou na casa e encontrou a casa revirada, uma digital com sangue e os sapatos e óculos da Evelyn no chão, além de mais sangue espalhado no gramado da casa. A Evelyn nunca mais foi encontrada e esse caso também nunca foi resolvido. A fazenda do Guin chegou a ser escavada e foi encontrada uma única ossada de uma mulher de meia idade que foi identificada como sendo um dos corpos roubados pelo Ed nos cemitérios. Tá. Nunca foi encontrado nenhum vestígio da Georgia, da Evelyn, do Victor e do Ray na fazenda do Ed. E até o momento de conclusão desse roteiro, nunca foram encontradas evidências físicas que ligassem o Ed Gein a esses 4 crimes. Eu também acho bem provável que tenha sido ele, porque nenhum desses casos tem pessoas que correspondem ao perfil dele de vítima. Não é o perfil da vítima dele e ele colecionava corpos. Sim. Então eu acho, eu não sei se foi ele, porque ele colecionava corpos. Esse era o negócio dele. Sim. Então estaria lá, estaria lá, a gente teria achado alguma coisa, nem que seja um troféu. Porque você pode argumentar que uma vez que ele matou, ou uma vez que ele começou a experimentar com os corpos, ele meio que teve a curiosidade, por exemplo, de matar uma criança. E daí, depois que ele fez isso, ele falou: ah, mas eu não quero o corpo dela. Mas eu acho que se ele tivesse feito isso, ele teria pelo menos pegado algum troféu, alguma coisa para colocar dentro da casa dele. Sim. Porque tem muita gente que fala que ele matou, porque ele matou o homem, ele matou as meninas, porque ele estava experimentando, porque ele tinha se dado autorização para matar, se dado autorização para trabalhar com os corpos, né, para experimentar com os corpos, e que, portanto, ele estava meio que tentando achar o que ele gostava e o que ele não gostava. Mas eu acho que alguma coisa teria estado na fazenda.
E pelo perfil dele, eu não imagino ele tentando enfrentar 2 caras sozinho, mesmo os caras Não. estando bêbados. Então, se bem que ele matava com tiro pelas costas, né? Porque ele era. Mas os 2? Ah, se É. você mata rápido e os dois estão bêbados, não é Eu não sei se ele difícil. arriscaria. Não Ah. sei. Não sei, realmente Então, não eu sei. também não sei. Eu não acredito que ele tenha feito isso. Eu não acredito que ele tenha feito mais do que do que 3 assassinatos. Hum. Mas não sei. Ele é uma pessoa extremamente doente, então tudo é Sim. possível. Sim, sim. Eu penso que se tivesse sido ele, já teria sido descoberto. Porque, por exemplo, no caso da Evelyn, tem uma digital que não foi reconhecida como dele. Então. Não sei, eu acho que o caso dele é tão midiático, é tão famoso que se tivessem mais, tipo, se algum desses casos pudesse ser ligado a ele, já teria sido, não sei, não sei. Eu acho que a gente teria encontrado alguma coisa na fazenda. E sei lá, eu acho que ele teria falado. Dado Porque ele... detalhes. Porque ele deu detalhe de todos os outros Ah, crimes. sim, Ele teria dado sim, detalhes. Esse negócio de, eu não me sim. lembro, eu acho que ele meio que tentou ser o fodão, Eu que era acho o que que ele eu não me fazia. lembro. Eu acho que ele deve ter vergonha do que aconteceu com o irmão dele. Pode ter Eu sido. fico pensando, se eu não lembro, não é porque não foi ele pensando no que ele fez com o irmão dele. Então, mas aí é que tá. Eu acho que o não me lembro é porque ele realmente não fez, porque ele ia pra sorveteria e falava: fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu. Ah, Pra chamar atenção, que nem uma criança. é, E daí, quando ele foi pego por alguma coisa que ele realmente fez, ele começou a contar: fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fiz mais. Mas então me é, fala, me prova o que que você fez. Não lembro. Isso é uma coisa completamente de criança. É uma coisa que criança é faz. verdade. Então eu não É, sei se ele cometeu esses crimes. sim, E se ele tivesse é, cometido, eu acho que teriam encontrado alguma coisa naquela fazenda. Nem que sim, fosse um é troféu, verdade. um dedo. Alguma coisa ele teria pegado, porque ele colecionava corpos. É, O negócio dele era colecionar corpos. sim. E nesse meio tempo, gente, entre ele ser preso e as notícias irem saindo e saindo o que ele fez, né? Os crimes do Ed Gein viraram uma obsessão mundial. Saiu assim, não é nem nacional, saiu no mundo inteiro o que esse homem Sim. fez. E Plainfield, que era uma cidadezinha que se orgulhava de ser uma pequena comunidade, né? Passou a ser conhecida como a cidade do Ed Gein e foi inundada por turistas e repórteres interessados em colher depoimentos de moradores locais e souvenirs da Fazenda da Morte. A propriedade e todos os seus pertences acabaram indo a leilão, e esse leilão foi tão concorrido que os interessados em participar precisaram pagar a entrada, que não tinha lugar para todo mundo. Caraca. Horrorizados, envergonhados e principalmente de saco cheio, os moradores da cidade decidiram que chegara a hora de fazer algo a respeito. E em 20 de março de 58, alguns meses depois do Ed ter sido preso, a fazenda pegou fogo. E tudo que ainda não havia sido leiloado ou roubado queimou. O autor do incêndio nunca foi descoberto. Foi provavelmente 10 pessoas da cidade. Sim, foi provavelmente a cidade inteira. A cidade inteira, É. Em 10 de abril de 59, cerca de um ano depois da fazenda ter sido queimada, o autor Robert Bloch lançou o livro Psicose, que viria a ser transformado em um clássico do terror por Alfred Hitchcock em 1960. O Bloch, entretanto, afirma que, muito embora tenha baseado seu livro nos acontecimentos da cidade, o Norman Bates não foi inspirado no Ed Gein. E aí eu peguei uma entrevista disponibilizada no site oficial dele em que o Robert Bloch diz: Eu não sabia nada sobre alguns aspectos do caso quando escrevi Psicose. Não usei Ed Gein como base para Norman Bates. Usei as circunstâncias, que eram: alguém poderia viver em uma cidade pequena onde todos sabem da vida uns dos outros e cometer uma série de assassinatos sem que ninguém suspeitasse. Mas as pessoas não gostam disso. Elas gostam de acreditar na lenda. Sendo extremamente objetivo, Ed Gein não administrava um motel. Ele não matou ninguém no chuveiro. Ele não preservou o corpo de sua mãe. Só a pepeca. Só a vagina. Nenhuma dessas coisas fazia parte da história do Sr. Gein. Inventei um personagem na época que, sem ter lido os detalhes, não estava sendo publicado inicialmente ou imediatamente, porque eles eram muito puritanos na maioria dos casos.
A revista Life e algumas outras publicações posteriores publicaram muitas coisas, mas eu não as teria usado mesmo se estivessem disponíveis, porque não atendiam aos meus requisitos específicos de enredo. Bom, qualquer que tenha sido a inspiração do Bloch, o fato é que o livro foi considerado um best-seller e o filme baseado nele foi eleito o melhor filme de todos os tempos pela revista estadunidense Variety em 2022. O Ed Gein foi considerado incapaz de ir a tribunal e encaminhado a um hospital psiquiátrico, onde passou 10 anos recebendo tratamento para esquizofrenia. Eu não encontrei nas minhas fontes nenhuma informação sobre como se deu esse diagnóstico, mas eu imagino que ele tenha sido diagnosticado quando ele chegou no hospital, e não na polícia. Sim. Depois de 10 anos, gente, recebendo tratamento, ele foi considerado apto para ser julgado. E em 22 de janeiro de 68, ele foi considerado culpado pelos assassinatos, porém mentalmente insano no momento dos crimes. Ele foi, então, enviado para o Hospital Estadual Central de Walpole, onde era descrito como um paciente modelo que raramente precisava de medicação para conter seu temperamento. Sobre o lugar, ele dizia: eu gosto desse hospital psiquiátrico, todo mundo me trata bem, embora alguns deles sejam doidos. Amigo, the call is coming from inside the house. É. Sabe? É. Os doidos são eles. Sim. O que mostra o quão dodói essa pessoa é, porque o doido não sabe que ele é doido. Não mesmo. O xerife Schley nunca mais foi o mesmo depois desse caso, que foi o que achou o corpo da Bernice, né? E ele acabou falecendo de um ataque cardíaco em 68, aos 43 anos, um mês depois de testemunhar no julgamento do Ed Gein. Nossa, gente. Seus amigos e parentes alegam que ele morreu por nunca ter superado o que ele viu naquela noite, naquela fazenda. Eu acredito. Em 78, o Ed Gein foi transferido para o Mendota Mental Health Institute, onde viveu até sua morte em 84, aos 77 anos, depois de uma longa e dolorosa batalha contra o câncer. Ele foi enterrado junto com sua amada mãe. E o túmulo dele foi vandalizado inúmeras vezes a ponto de sua lápide ter sido roubada em 2000 e encontrada algum tempo depois em Seattle. Em 88, 10 anos depois da morte do Gein, o autor Thomas Harris lançou o livro O Silêncio dos Inocentes, cujo antagonista, um serial killer conhecido como Buffalo Bill, tem a pretensão de construir um macacão de pele humana. De acordo com Harris, o personagem foi inspirado por Ed Gein e pelo Gary Heidnik, um serial killer em atividade na Filadélfia em meados dos anos 80. O livro também foi transformado em um filme absolutamente icônico, né, gente? Que foi, inclusive, o último filme de terror da história do cinema a vencer um Oscar de melhor filme em 91. Sim. A obra, né, O Silêncio dos Inocentes, também levou as estatuetas de melhor diretor, melhor atriz para Jodie Foster e melhor roteiro adaptado. 47 anos depois da morte do Gein, agora em 2025, a história do Ed Gein inspirou a terceira temporada da série Monster, do Ryan Murphy, que retratou também os casos do Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez. Essa temporada vai ter o ator Charlie Hunnam, de Sons of Anarchy e Hooligans, né, gente? No papel principal. E em uma entrevista publicada na revista People, ele afirmou o seguinte sobre o personagem: eu tive pesadelos antes das gravações começarem. Depois que eu entrei no personagem, ficou um pouco mais fácil. Mas por um segundo eu me perguntei se não teria cometido um erro terrível em aceitar o papel, quando fui pesquisar e me dei conta do quão desprezíveis eram algumas das coisas que ele tinha feito. Mas, sabe, nós contamos uma versão tanto quanto diferente, um pouco mais abrangente de quem ele era. Então, há crueldade, mas também há um pouco de, não quero dizer ternura, mas você é capaz de ver o lado humano nele. E essa, senhoras e senhores, é a história de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Eu amei. Você gostou? Eu amei. Foi meio truncado, foi meio no tapa no escapamento. A gente tá cansada, é sexta-feira à noite.
Mas eu amei, eu amei. Ai, que bom. E o que ele falou é o que eu também acredito. A gente não é que a gente consegue ver ternura, é que você não consegue julgar essa pessoa como você julga outros serial killers. É Porque é uma verdade. pessoa que é claramente muito doente e que a vida inteira foi feita de trauma e Sim. de uma criação extremamente doentia, isolado de todo mundo e de contato social. Então é uma coisa que você, obviamente que a gente despreza absolutamente tudo que ele fez, mas também é uma incógnita, porque Sim. a gente, eu acho que a gente, assim, é, a gente tem uma visão muito maniqueísta do mundo. Ou você é bom ou você é ruim. E isso é uma coisa que todo mundo faz. Ou você é bom ou você é ruim. E daí você tem que ver, por exemplo, que ele era um babá excelente, que todo mundo gostava, que ele era uma pessoa doce ou dócil. Não combina com o que ele fez. Sim. E daí você tem que aceitar que as pessoas são extremamente horríveis e que pessoas extremamente horríveis também têm o seu lado bom, o seu lado dócil, o seu Sim. lado agradável, o seu lado infantil. E isso buga muito o nosso cérebro. Eu acho que E é por você isso que vê. esse caso fica tão uma incógnita. Você pode ouvir esse caso 30 vezes e as 30 vezes você vai ter reações diferentes. É. Então, é um negócio que, assim, vê, ele passou algumas décadas da vida dele internado, né? E, tipo, em todas as fontes que eu pesquisei, vendo a vida dele depois de preso e tal, né? Depois dos crimes, ele é descrito pelas pessoas por todo mundo como igualmente dócil. Ah, É muito doido isso, assim, tipo, ele é considerado, mesmo quando todo mundo sabendo o que ele fez, ele é considerado, tipo, meio que um paciente tranquilo. inofensível, É, inofensivo. É muito estranho, buga muito o nosso cérebro esse sim. caso. É um pouco parecido com a percepção que a gente tem do Vampiro de Sacramento, que é um caso que a gente fez muito lá atrás, no Sim. Antigo Testamento ainda. Mas é isso também, porque tem uma questão muito clara, tanto no Vampiro de Sacramento quanto no Ed Gein, de transtornos mentais mesmo. Transtornos sérios Sérios? É. que saem do scope, assim, do que é normal em termos de transtorno mental. Então, é difícil e, assim, são pessoas que se não tivessem esses transtornos e não fossem criados e tivessem naquelas condições, provavelmente não teriam cometido crimes. Sim, É difícil de falar, mas provavelmente especula-se, pelo menos, porque especula-se. eles saem da curva, assim, eles são completamente fora da curva dos outros serial killers, em que você vê maldade, em que você Sim, vê malícia, em que você vê sadismo, em que você vê o podre. sim. São pessoas que você não vê o podre. Fizeram coisas podres, mas que você não vê aquilo dentro deles. E buga muito uma pessoa você Sim. ver esse tipo de história. Porque daí você tem que confrontar uma realidade que é tipo, todo mundo é meio monstro e o monstro pode ser bonzinho de vez em quando. É muito ruim, é muito unsettling. Sim. É um caso muito doido. É um caso que, assim, eu achei que eu fosse passar mais raiva do que eu comecei a escrever achando que eu fosse passar raiva, mas na verdade o que aconteceu foi que eu fiquei com muita pena. Ah. Esse caso me deu tristeza e pena. Hum. E assim, duas mulheres que perderam a vida por nada. Nada. Por nada. Por nada. Pela curiosidade Pela ou curiosidade mórbida doença. de uma pessoa doente. É. Que não tinham feito nada pra ele. E por outro lado, né, esses predadores que passam uma imagem muito inofensiva são os piores, né? Sim, é quem você menos espera. Sim, porque as próprias mulheres não estavam esperando. Não. Tipo, em nenhum momento elas se sentiram em perigo É muito mais na presença perigoso. dele. É muito mais perigoso do que a gente imagina. Aham. Ou seja, se você tiver alguém na sua vida que é bonzinho, que é dócil, fique esperto, porque ele vai te matar. Sim. Ai, que horror, Natália! Eu estou
traumatizada. Eu tô bem curiosa pra ver a série. Eu espero que seja legal. Espero que... Eu também. Eu tô bem curiosa. E eu não vi a série do Dahmer e eu não vi a série dos Menendez. Também não Porque vi. são casos que eu já sabia tanto, que eu já tinha ouvido tanto, que eu, nem me animei. Os Mas Menendez essa eu eu tô não vi porque animada. você fez o episódio pros apoiadores e eu já tinha ouvido seu episódio, aí eu não quis ver. Porque a Natália já me contou. Melhor que o dela não vai ficar. Oh, é fácil. Mas Não, então e aí o Dahmer, eu acho o Dahmer tão chato. Eu acho ele... chato. Eu até me interesso pela história do Dahmer, mas ele é chato. Sim. Ele é bem podre. Enfim, é isso. Eu adorei. Ai, que bom que você gostou. E eu espero que todo mundo tenha adorado. E se você não adorou, tem alguma coisa de errado com você. O problema é você. Bom, gente, a série tá pra estrear aí depois, né? Conta Vamos pra ver. gente o que você achou desse episódio. Conta pra gente se você tá empolgado pela série. E depois que você vir a série, conta pra gente se você gostou. Sim. E é isso. E um beijo. Sejam bons. Busquem conhecimento. E Radebra. Slow. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!